Olá a todos. Só lembrando, antes que comecem a falar, eu sempre gravo as aulas da semana em sequência. Por isso que eu estou com a mesma roupa, literalmente alguns minutinhos depois da aula aqui, da última aula, no caso era a anterior. Então por isso que eu estou com a mesma roupa. Se vocês falem alguma coisa, porque eu sei que o povo comenta. É só por causa disso. Eu troco de roupa assim, eu tomo banho sim, beleza? Mas vamos lá. Hoje vamos começar a estudar um pouquinho de equilíbrio. Equilíbrio químico. E aí, equilíbrio químico é um conteúdo longo, é um conteúdo que a gente vai passar um tempo dele. Na verdade, vai passar praticamente o resto do ano estudando eletroquímica em uma das frentes e equilíbrio químico na outra. Então é um assunto bem longo. E se for estudado calmamente, não é difícil. O problema é se mantiver dúvidas desde o começo e essas dúvidas não forem sanadas, esses problemas não forem tirados, e aí isso vai virando um bola de neve. Então é um conteúdo que tem que ter uma base boa, beleza? Mas aí vamos lá. Para a gente estudar equilíbrio químico, eu tenho que, antes de qualquer coisa, lembrar vocês de reações reversíveis. E vamos lembrar o que é uma reação reversível. Uma reação, ela pode acontecer, por exemplo, A mais B formando C mais D. Quando ela tem só essa seta indo, nós dizemos que é uma reação não reversível, que é uma reação irreversível. Então, portanto, é uma reação que ela acontece em sentido único. Agora, existem casos de reações que eles acontecem tanto no sentido direto, como que acontecem no sentido inverso. Essas reações são chamadas de reações reversíveis. E como o próprio nome já diz, equilíbrio, nós assumimos pela lógica que tem a ver com essas velocidades, tem a ver com a proporção, com a rapidez com que essas velocidades estão acontecendo, com que esses produtos e reagentes estão sendo formados, beleza? Formados e consumidos, né? Só que assim, antes da gente ir para essa parte mais de cálculo, vamos pensar umas coisinhas aqui que, pelo nome, vocês já vão lembrar. Quando eu falo de equilíbrio, existem tipos de equilíbrio. Tipos de equilíbrio. Quando eu falar esse primeiro nome, eu não vou precisar anotar uma palavra a mais, porque eu tenho certeza que todos vocês vão lembrar. O primeiro tipo de equilíbrio é chamado equilíbrio homogêneo. O que seria um equilíbrio homogêneo? Um equilíbrio homogêneo, lembrando homogêneo, eu posso, se eu não estou falando em química orgânica, se eu não estou falando em cadeias carbônicas, quando eu falo de homogêneo, eu falo de uma fase única, de uma coisa que eu não consigo diferenciar visualmente. E é justamente isso. Aquele equilíbrio homogêneo é aquele equilíbrio em que eu vou dizer os reagentes e produtos, mas lembrando que podem ser, dependendo da reação, eles podem inverter. Mas então, o homogêneo seria aquele em que o A e o B, e o C e o D apresentam o mesmo estado físico. Eles não se diferenciam no estado físico, não se diferenciam visualmente um do outro. Então, quando isso acontece, nós temos um equilíbrio homogêneo. Se existe equilíbrio homogêneo, obviamente que existe também o equilíbrio, eu sei que vocês pensaram, eu sei que alguns de vocês falaram, existe equilíbrio heterogêneo pela lógica. Que o equilíbrio heterogêneo é aquele em que as fases entre eles se diferenciam, então, portanto, eu posso identificar os produtos ou os reagentes visualmente na mistura durante o processo que está acontecendo.
Ok? Então, esse é o primeiro tipo de equilíbrio que nós podemos diferenciar: homogêneo e heterogêneo. Lembrando sempre que tem a ver com a diferenciação visual, com a capacidade nossa de diferenciar as substâncias a partir de uma análise visual rápida. Ok? Até agora eu espero que não tenha nenhuma dúvida. Outro tipo de equilíbrio que existe é um equilíbrio, e esse aqui talvez surja um pouquinho de dúvida, é um equilíbrio chamado de equilíbrio molecular. Peraí. Equilíbrio molecular, vamos lá. Quando eu falo molecular, a primeira coisa que vem na minha cabeça é molécula. Então, o equilíbrio molecular é aquele em que ambas as partes, eu vou denominar aqui reagentes e aqui produtos, eu espero que vocês não se importem, apesar de ter as duas setas, mas por convenção eu vou chamar isso aqui de reagente, isso aqui de produto, beleza? Um equilíbrio molecular é quando tanto os reagentes como os produtos, eles se apresentam na fórmula de moléculas, beleza? Tanto o reagente como o produto se apresentam na forma de moléculas. Professor, que moléculas? Qualquer uma. Não importa se é uma molécula simples, uma molécula composta, uma molécula formada por 2 elementos, por 3 elementos, por 20 elementos. Não importa, desde que seja uma molécula. Beleza? Isso você tem em mente. Quando tiver o tipo de equilíbrio molecular, é formado apenas por moléculas. E eu tenho, consequentemente, o tipo de equilíbrio chamado de equilíbrio iônico. O tipo de equilíbrio iônico, como o próprio nome já diz, é quando eu vou ter íons sendo representados. Ok? Íons. Professor, todos têm que ser íons? Não. Mas vai ter íon no meio. O principal exemplo de um equilíbrio iônico é uma coisa chamada a autohidrólise ou autoionização da água. Para quem não sabe, a água é uma substância em que ela própria, a água no estado líquido, ela própria se quebra formando H+, e formando OH-. Ei, isso aqui é uma coisa que acontece naturalmente. Qualquer negócio de água tem isso, qualquer corpo de água tem isso. Por quê? Isso aqui é um processo natural. Isso aqui é chamado autohidrólise da água, ou seja, é a quebra da água por ela mesma. Só que, ei, lembra quando a gente fala em pH? Que a água tem pH 7, a água pura tem pH 7, a gente posta aqui porque as concentrações de H+, e OH- são iguais. Não é porque não existe H+, e OH- dele, é porque as concentrações são idênticas, são iguais. A mesma quantidade de H+ liberada é a quantidade de OH- liberada. Beleza? Eu espero que tenha dado para entender de verdade. Tipos de equilíbrio, então relembrando aqui rapidinho, tem o homogêneo e o heterogêneo, que depende dos estados físicos, depende da diferenciação visual entre eles, e molecular e iônico, que depende do tipo de substância presente, se são moléculas ou se são íons. Ok? É importante ressaltar uma coisa aqui rapidinho. Quando eu estou falando de reações reversíveis, quando eu digo que atingiram um equilíbrio, como nós já vamos ver daqui a algum tempinho, quer dizer que essas velocidades de reação se encontram iguais. A velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa. A velocidade direta é a velocidade da reação inversa. Beleza? Só que nós temos que lembrar uma coisa aqui, gente. Um dos processos, uma das coisas, nós temos que saber como uma reação, como provar que uma reação aconteceu. E nós temos 3 tópicos para isso, né? Cor, liberação de gás e formação precipitada. Mas quando está em equilíbrio, como isso acontece? Como é que eu vou provar que está em equilíbrio? Como é que eu vou provar que teve uma reação e que após um tempo essa reação entrou em equilíbrio? Gente, quando uma reação começa a acontecer, ela não entra em equilíbrio direto.
Ah, vou começar aqui, mas já em equilíbrio, já vou ficar tranquilo. Não, não é assim. Geralmente a reação direta ela acontece e lentamente a reação inversa vai alcançando, vai acontecendo para balancear isso aqui, para acontecer esse equilíbrio. Só que isso não é uma coisa. Enquanto essa reação direta está acontecendo na velocidade maior, as características macroscópicas, ou seja, as características maiores que não precisam de um microscópio para serem vistas, por exemplo, cor, textura, tudo mais, elas vão sofrer alterações. A cor vai modificando, a textura pode modificando, tudo mais. Mas a partir do momento que atingiu o equilíbrio, que atingiu as reações reversíveis entraram em equilíbrio, acontece a estagnação disso. Ou seja, essas características macroscópicas, elas não serão mais alteradas. A cor vai se manter a mesma, as quantidades vão se manter, não necessariamente as quantidades vão se manter a mesma, mas sempre que elas são produzidas e consumidas ao mesmo tempo, né? Então nós temos que ter isso em mente, que apesar de a reação estar acontecendo, as duas estão acontecendo ao mesmo tempo, na mesma intensidade, então, portanto, as suas características macroscópicas não serão mais alteradas. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender esse início. É um início que nem a gente sempre faz, com conceitos, um início mais básico, para que a gente possa ir aprofundando aos poucos. Beleza? Desejo tudo de bom para vocês. A gente se vê na próxima aula. Valeu, fui!